E aí, tá a fim de saber o que é o gozo para a psicanálise? Me acompanha aí então no vídeo que a gente vai descobrir. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindas ao canal da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras no lugar da ausência do conhecimento. Hoje estamos aqui para falar sobre o que é o gozo para a psicanálise. Esse que é um conceito importante para a prática clínica, para o entendimento da teoria e também para a gente pensar aquilo que se depura do ensino do Lacan. Nesse sentido, então, é que a gente vai trabalhar isso, né? Colocando no horizonte que o gozo é algo que se depura. E aí, assim, a ideia de gozo é um inovador linguístico para o Lacan, né? E esse inovador linguístico ele diz sobre um acontecimento primário em relação aos sintomas. Por isso que o gozo ele é conhecido como aquilo que se satisfaz no sintoma. Mas é importante ter um cuidado aqui quando a gente fala sobre isso que se satisfaz, no sentido de que essa satisfação é paradoxal, né? E pensando nela como paradoxal, é que a gente pensa que na ideia do gozo há uma operação dialética entre prazer e desprazer. E essa operação dialética diz sobre uma questão que acontece, né? No sentido de que, por vezes, aquilo que a gente sente no consciente, vou colocar dessa forma, tá? Para ficar fácil de entender, aquilo que a gente sente no consciente como prazer, né? Por vezes é sentido no inconsciente como desprazer. Então a gente também tem o inverso, né? Em que a gente tem no inconsciente um prazer e no consciente o desprazer, né? O gozo ele vem da sustentação, vem da significação a essa satisfação paradoxal. Nesse sentido, ele vai dar conta dessa oposição entre prazer e desprazer, que aparece no conceito de gozo, o prazer e o desprazer, né? Ele aparece no conceito de gozo como algo que poderia ser suspenso, vamos colocar assim, ou unificado, tá? Isso aí vai depender da configuração do sintoma, né? Da configuração com a qual o gozo se depura daquilo que está operando em alguma instância, né? Então, vejam bem, a gente tem essa satisfação paradoxal em relação ao sintoma que diz, quando a gente vai pensar, né, o ensino lacaniano, né, essa satisfação paradoxal, ela está ligada, no primeiro momento, ao complexo de Édipo, onde nós temos a figura materna em sua representação objetificada, tá? E aí, essa representação objetificada vai estar adornada por uma fantasia essa que diz sobre o sujeito, né? Então, nós estamos falando de algo aí que já vem com o advento da linguagem, né? E essa fantasia, ela diz, a fantasia do sujeito, né, em relação ao complexo de Édipo e a representação da mãe como objeto, ela diz sobre a tentativa de eliminar uma certa distância aí entre isso que se apresenta como objeto, ou seja, essa figura materna, né, que seria a figura de amor, também do primeiro amor, e o traço que esse objeto deixa, né? Então vejam, essa fantasia ela é a tentativa de eliminar a distância entre o objeto e o traço, né? Levando em consideração que o objeto é esse objeto de amor, né? E esse objeto que também se apresenta perdido ao longo do ensino do Lacan, tá? Então vejam, essa tentativa de eliminar essa distância marca um retorno àquilo que se apresentou como satisfação paradoxal no encontro do objeto, marca esse retorno de forma alucinatória, né? Ou seja, o sujeito ele fica retornando aquele encontro entre o objeto e o traço. E aí, vejam, isso é o que dá a questão do gozo, né? Isso que promove a ideia do gozo como ligada a um efeito de sentido, né? E efeito de sentido que se depura do encontro com o objeto e daí o seu caráter repetitivo, né? O gozo ele tem esse caráter repetitivo dentro do ensino do Lacan, né? Ele vai se apresentar dessa forma.
E esse caráter repetitivo, tá? Ele vai inaugurar aquilo que a gente pode pensar como um paradoxo, no sentido de que a ideia do gozo ela vai se apresentar como impossível, porque nós não retornamos àquele encontro mítico do objeto com o traço, né? O que a gente tem a partir disso é uma lógica da fantasia, é uma lógica de estruturação dos sintomas, né? Uma lógica de apresentação dos sintomas, e enfim. E aí, isso, inclusive, é o que vai marcar a divisão do sujeito, né? Ou seja, o gozo ele vai suturar esse lugar definitivo de encontro do objeto com traço, tá? E essa ideia de gozo como impossível. Então, o gozo ele não vai se apresentar de uma forma simples, né? Vejam bem, ele vai se apresentar ligado a essa relação de objeto dentro desse arcabouço do complexo de Édipo, adornado por uma fantasia. E aí, é nesse sentido que o gozo, então, ele é obtido numa escala inversa à lei do desejo, tá? Ou seja, na medida em que nós habitamos o desejo, né, o desejo em suas direções linguísticas, em suas leis, em suas fantasias, né, à medida que nós entramos ali nesse processo de deflagração com o desejo, é que a gente vai se dando conta de que algo se precipita, né? Algo se forma ali no encontro com o desejo. Isso que se precipita diz sobre o gozo, né? O gozo ele aparece nesse sentido em forma de resíduo, ou a gente pode pensar também em forma de dejeto, como partes do ensino do Lacan e do Jacques Salamiller nos demonstra, né? E aí a gente pode perceber que isso que se depura, dessa escala invertida da lei do desejo, né? A gente percebe que a partir dali é que a gente tem a consistência, a gente tem notícias, né? A gente tem a ideia disso que se forma como gozo. Então, o gozo ele não está nesse lugar do desejo, né? Muito pelo contrário, ele é aquilo que não se dialetiza no confronto com o desejo, certo? E vale colocar aqui, pensando que o gozo ele não se dialetiza, né? A gente pode pensar, inclusive, o gozo a partir de muitos paradigmas dentro da teoria do Lacan, tá? Paradigmas que a gente pode pensar como a imaginarização do gozo, né? A gente pode pensar o paradigma da ética, a gente pode pensar, num outro momento, a questão do laço social, né? Como, por exemplo, essa questão da escala invertida da lei do desejo é o que vai demonstrar para a gente a relação entre desejo e demanda, né? Ou seja, na verdade, aquilo que se depura entre desejo e demanda. E isso é muito bem trabalhado no Lacan, lá no Seminário 7, onde a gente tem a questão da ética da psicanálise, né? Isso é o que vai se apresentar nesse paradigma da ética, em relação ao gozo, né? A gente também tem, num outro momento, que é um momento anterior a esse da ética, da psicanálise, né? Onde a gente vai ter o desejo numa relação mais de linguagem, né? Que é essa que eu comecei a aula, inclusive, que é essa relação da linguagem e da sua dialetização, que vai se referir ao complexo de Édipo, vai se referir às relações de objeto, vai se referir à castração, vai se referir àquilo que está no estágio do espelho, certo? E também a gente tem um outro momento do ensino do Lacan para pensar o gozo, que vai se dar, por exemplo, do gozo como o mais de gozar, né? O mais de gozar que é esse conceito elaborado para pensar o laço social, tá? No sentido de que a partir de uma forma sistemática a gente vai pensar como cada discurso vai criar uma forma de satisfação e vai produzir um gozo, né? Vai produzir ou vai se depurar, como vocês preferirem, no discurso, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, as configurações do discurso do Lacan, né? O discurso do mestre, o discurso do analista, o discurso da histérica. Esses discursos,
eles vão depurar uma forma de satisfação e uma produção do gozo, tá? E a partir disso é que a gente pode pensar essa satisfação paradoxal. E nesse momento do ensino do Lacan, onde a gente pensa um mais de gozar, a gente percebe que o gozo ele vai se depurar de um funcionamento sistemático do sujeito com a linguagem, do sujeito com os objetos, né? Inclusive, em um outro momento, um momento posterior a esse, do mais de gozar, né? Lembrando que o mais de gozar está referido ali ao seminário 16, de um outro ao outro, né? Num outro momento em que o Lacan ele vai pensar mais essa questão do gozo na instância do grande outro simbólico, é que a gente vai começar a dar forma do gozo como o gozo fálico, né? E nesse sentido, o Lacan começa a elaborar o gozo como real. E com isso, a gente percebe que ali onde nós gozamos é que a gente vai ter a expressão do excesso, né? A expressão daquilo que nós não conseguimos nominar, né? Do inominável, a expressão do trauma, a questão do objeto A, tá? A questão da angústia, né? Essas questões elas vão se ligar ao real, tá? E aí esse é um momento já mais para o final do ensino do Lacan, que a gente vai pensar a partir do seminário 20, tá? Que a gente tem o mais ainda, né? E aí, o que a gente pode pensar então com esse caminho extenso, inclusive, da obra lacaniana sobre o gozo, né? É que o gozo ele é aquilo que pode ser pensado, na verdade, como uma não experiência de si, né? Onde a gente se encontra com um processo de desidentificação, né? Uma dissolução de si. O gozo, ele é essa substância que dá notícias desse lugar em que a gente se estranha, né? Esse lugar estranho que carrega no teu germe essa satisfação paradoxal. E por isso, o gozo, ele é aquilo que demonstra o fracasso de ser, né? O fracasso do ser, né? O fracasso da identidade. Nesse sentido, é uma substância que fala sobre o desser. Certo? Essa é a aula de hoje sobre o conceito de gozo. Espero que tenha te ajudado, ou então tenha no mínimo te deixado mais curioso para ir buscar. Recomendo algumas leituras sobre o conceito de gozo, que é o Seminário 20, né, do Lacan. No Seminário 7 ele não vai tratar propriamente, mas se a gente já for com isso no horizonte do gozo, a gente vê que tem bastante coisa no Seminário 7, né? Na verdade, eu acho que tem uma parte ali que ele fala sobre o paradoxo do gozo, se eu salvo engano, o paradigma, alguma coisa assim. E é isso, tá? Para dar continuidade às aulas, siga o canal, faça um comentário, deixe seu joinha, enfim, ative as notificações, faça aquilo que o protocolo youtuber solicita, beleza? Até mais e um abraço!